Salve, rapazes e senhoritas latino-americanos! O Back to Back é um compilado de notícias atuais sob a minha perspectiva, isto é, com a intenção de deixar você bolado. Boladões comigo, o César Beck. Então partiu pra vinheta, porque o programa acaba de começar. Sejam muito bem-vindos, becões e beconas, porque na pauta de hoje vamos ter que falar que o povo brasileiro precisa virar a mesa. Isso mesmo. Nessa última semana, na semana passada, nós, infelizmente, fomos impactados com notícias sobre as vinícolas no estado do Rio Grande do Sul, especificamente no município de Bento Gonçalves. Foda, né? Vinícolas daquele rolê topzera, sabe? Só que não. Que atrai uma boa turma no Brasil de aspirantes a enólogos e gente metida que provavelmente meteu 22 hard com força nas últimas eleições e vão votar num candidato mais fascista ainda, o mais fascista possível nas próximas. Estamos falando sobre os casos das vinícolas Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi, que estavam utilizando o trabalho escravo. Simples assim. Não tem como descrever. Poderia acabar a notícia agora, mas vamos aprofundá-la. As terminologias jurídicas que me perdoem, mas chamar de semelhante à escravidão ou análogo à escravidão é forçar a barra um pouquinho, não é não? Após alguns dos trabalhadores fugirem dos seus respectivos alojamentos, fizeram denúncias para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, que deflagraram uma operação e conseguiram resgatar 200 pessoas que se encontravam em situações degradantes, alojamentos inabitáveis, comida estragada, sendo oferecido para eles espancamentos diários, choque, spray de pimenta, até mesmo balas de borracha. Era um cotidiano para esses trabalhadores. Trabalhadores não, escravos. É isso que eles eram. Pleno 2023. Foda. Que após essas jornadas que começavam às 5 horas da manhã e acabavam às 8 da noite, e muitas das vezes se estendiam até por mais horas, e chegavam aos seus alojamentos, ainda eram submetidos a castigos físicos, tortura psicológica e ameaças de morte. Bacana, né? Fazer o 22? Super bom da hora. Situação triste, lamentável, degradante, horrível, intolerável. A sociedade brasileira sai prejudicada como um todo com uma notícia como essas. É um machucado que mostra que é necessário uma virada de mesa. Que essa virada de mesa ocorra agora, em 2023. É um desses casos quando a emenda sai pior do que o soneto. Quando algo que obviamente é errado e parece, assim, com todas as evidências, que a sociedade vai se juntar. E aí o que vai acontecer? Todos os envolvidos tentarão reparar esses danos e admitirem seus erros e pedirem desculpas. Somos obrigados, infelizmente, forçados a lermos notas das vinícolas dizendo que eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, mesmo porque a tal empresa responsável pela escravidão, de acordo com eles, era uma empresa terceirizada, então não tinha como eles saberem, né? Ora, precisamos de um Sherlock Holmes aqui? Se isso não é o suficiente para te deixar boladão, então se prepara, porque aqui temos a nota justamente lá de Bento Gonçalves, que vem do Centro de Indústrias, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que diz que o ocorrido tem relação com, abre aspas, um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade, fecha aspas. E que, abre aspas, que a falta de mão de obra na cidade, fecha aspas,
causou a escravidão. Puta merda! Sociedade escravista, estrutural de merda! Para e pensa comigo. Por favor, segue a seguinte reflexão. Alguém escreveu, tá? Alguém foi lá, pensou, escreveu, depois revisou e após reler a nota e preparar tudo aquilo, publicou justamente essa nota de merda. E concluiu que estava tudo bem, tá tudo ok, tá tudo normal, pode publicar, tá certa a nota. Fiquem bolados, porra, é o mínimo. Nem passou pela cabeça do sujeito o nível de preconceito, de burrice, de elitismo da pessoa que escreveu essa merda, essa nota. Foda. Fiquem boladões, caralho. É revoltante. O nível de facho deve estar acima de 9.000. It's over 9,000! What, 9,000? E agora? Vocês estão boladões comigo? Eu espero que sim. Bem, o ano no Brasil mal acabou de bem começar e começou bem mal. Pra caralho! Olha só, nessa história toda das vinícolas, confesso que nesse rolo, nesse rocambole de merda, a cereja no bolo desse excremento racista que definitivamente estragou todo o mês de março por inteiro, ainda está por vir. Porque sabe por quê? Aí a gente tem que sair um pouquinho, né, da região de Bento Gonçalves. Esse mês inteiro que mal começou, já começou da forma mais retrógrada, da forma mais escravista, da forma mais século XIX possível. Isso porque a gente sai de Bento Gonçalves, mas não sai do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá para o município de Caxias do Sul, onde o vereador Sandro Pantinel fez um discurso na Câmara Municipal regado a racismo, a preconceito, a apologia à escravidão e xenofobia. E aqui eu reitero. O racista vereador, o facho vereador, deu o seguinte discurso. Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Já seria intolerável
se isso fosse um áudio vazado, mas imagina só um sujeito desses que trata as pessoas dessa forma, imagina como ele faz isso no seu meio particular, no seu meio íntimo, já que ele deu essa merda de um discurso. Vamos colocar de novo. Com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Facho, filho da puta de merda. Infelizmente, os meios jurídicos não conseguem lidar com isso da melhor forma possível. Ele deveria, efetivamente, ter saído do púlpito e ido direto pra cadeia. Para mim, é caso de rua. Ele deveria ter sido caçado instantaneamente. E o que vai acontecer? Bem, ele foi expulso do seu partido, Patriota. Coincidência? E daí? Um sujeito desses nem era para ter sido eleito. Mas se foi eleito por seus pares, né? Afinal de contas, quem está no parlamento, seja na Câmara dos Deputados Federal, seja na Câmara de Vereadores desse município, são eleitos espelhos da sociedade. No dia seguinte, que ele perdeu, foi expulso do seu partido, o Patriota, o processo de abertura de impeachment foi aberto. Por 22, coincidência, votos a favor e uma abstenção de um sujeito abjeto racista, o dito cujo, que sequer apareceu por lá, seu processo foi instaurado. Mas chega desse facho. Pergunta que tem que ficar, a reflexão é a seguinte: e as vinícolas? Vão pagar uma multa? Será que teremos uma decisão administrativa de fechar as atividades das vinícolas? Não! Isso daqui é Brasil, isso daqui é terra tupiniquim, porra. Vamos fazer um TAC. O que é um TAC? Um TAC é um termo de ajustamento de conduta que provavelmente vai acontecer entre as três empresas, bem, duas empresas e uma cooperativa, com o Ministério Público. TAC, né? TAC o pariu, porra! Que tipo de país é esse? É necessário repensar a forma que a gente quer fazer justiça, e eu não estou falando de vingança, não. Mas já se passou um bom tempo que o Brasil não é um país escravista. Isso tem que mudar, e tem que mudar hoje. Chega esse tipo de merda que não só acontece no sul do Brasil, mas acontece em Mato Grosso do Sul, acontece em vários lugares. Por mim, isso é caso de intervenção federal. Estatiza toda essa merda logo. Expropria as três empresas e foda-se, cadeia para todos os sócios de diretoria. O que falta nesse país é uma punição exemplar para sulista facho, neonazi, aquele pessoalzinho que se auto-intitula gringo, porque seus avós vieram da Itália e não falam uma palavra, não falam niente, não falam porra nenhuma de italiano, e se vieram para cá como se seus netos agora, né, sócios da diretoria, estivessem aqui a passeio, desde o momento que desembarcaram do útero de suas mães no sul do Brasil. Isso é um caso de virada de mesa. Claro, se são gringos, italianos, aqui vai um termo para essa gente racista entender. É um momento per tradire, per vira cassacas, capito? É um momento de vocês. Quero mais que vocês se explodam, fiquem dentro da cadeia e nunca saiam. No mínimo, era para tudo ser desapropriado. Que o Estado expropriasse a propriedade dessas merda de pessoas, desse protótipo de ser humano que deu errado, e utilizasse tudo isso para fazer como reparação aos trabalhadores. A classe média, tendo de ver esse tipo de situação, faz um pouco de vista grossa. Mas não esqueçam que se vocês estivessem no lugar deles, desses trabalhadores escravos, basta uma demissão para vocês e vocês vão entender. Talvez uma exceção de vocês, alguns meses, dependendo da sua reservinha de emergência, para vocês estarem numa situação tão desesperada e correndo atrás
de um emprego. Aí vocês vão entender exatamente o que muita gente lá da Bahia está sofrendo. E possivelmente vocês vão entender o que é ser enganado por falsas promessas de emprego aqui, mais localizado mais para o sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Porra, é necessário que você se coloque no lugar dessas pessoas. E se fosse teu filho? E se fosse teu amigo? Um primo? Tua mãe? Teu avô? Qualquer pessoa querida? Você não estaria revoltado, não? Então fica revoltado, caralho. Fique puto. Nós não podemos esquecer nunca o lugar em que estamos e de onde viemos. Nós sempre precisamos lembrar as nossas origens, lembrar a nossa história. Porque se a gente se esquecer da onde a gente veio, da onde vêm as nossas origens, nós estaremos fadados a repetir a mesma história. Paz entre nós e guerra aos senhores. Pessoal, e por hoje é só. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenham feito isso, e por favor, deem um like nesse vídeo que dá a maior força aqui pro Beck. Por fim, vale sempre aquele recado boladão, que afinal de contas, o que conta é a minha ponta. Valeu, partiu, fui!